Por ser uma doença relativamente nova, muitos estudos ainda estão sendo desenvolvidos para entender a Covid-19 e como ela pode deixar consequências na saúde dos pacientes, mesmo após a recuperação. Você conhece alguém que apresentou sintomas mesmo após a recuperação do Covid? Não, porque as que se curaram realmente não teve mais outras fases, né? Sim, meu pai tossindo. Mesmo após os 14 dias, eu passei mais de mês com a tosse e, segundo o médico que me acompanhou, disse que era normal, era como se fosse uma sequela. Com sintoma com isso? Não. De vez em quando a pessoa sente aquela dorzinha de cabeça, um pouco de cansaço, né? Tive muito, que até hoje eu estou cansado. Sim, as sequelas, sim, com certeza. Eu tive Covid apenas uma vez, nunca tive dor na coluna e até hoje eu sofro de dor na coluna. Eu já ouvi gente falar que continua tendo dores nas pernas, como se fosse chikungunya. Já ouvi também falar que o olfato e o paladar demoraram muito, mesmo depois que se recuperaram, assim, mas eles ainda não estavam sentindo o gosto das comidas, nem sentindo o cheiro direito. Ciência UFPE apresenta Programa Pós em Ação. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. Duas pessoas que tiveram o vírus morreram. A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou aos estados de pandemia. A gente observou que a imprensa não divulga muito isso, mas a sequela do paciente perdura por 3, 4, 5 meses pós-alta hospitalar. E esses pacientes apresentam dispneia, dores musculares intensas. Por conta de nossa região, algumas pessoas confundem com chikungunya, por exemplo, por conta das dores articulares. E alguns sintomas cardiovasculares, neurológicos, neuromotores. E por ver esse tipo de situação, nós resolvemos acompanhar esse paciente ao longo de pelo menos 6 meses para saber qual é o perfil de recuperação, como ele se comporta após alta hospitalar. Os pacientes de pós-Covid que ficaram internados aqui na UTI do Hospital das Clínicas, né, eles são avaliados por uma equipe multiprofissional num único dia. E a partir daí, cada profissional direciona as necessidades de cada paciente. Desde fisioterapeutas, psicólogos, né, fonoaudiólogos também, e também outros médicos intensivistas. Nós acompanhamos esses pacientes associados a outros projetos de pesquisa que estudam essa capacidade de força muscular respiratória, de capacidade funcional e a recuperação, o efeito da atividade física nesses pacientes. E a gente tem encontrado pessoas que não eram hipertensos, tornaram hipertensos pós-Covid. Bom, aí a pergunta, será que eles já eram e não sabiam ou será que foi o Covid? Então essas perguntas que nós estamos buscando responder. E nós fazemos as coletas, não é, do sangue desses pacientes. Essas amostras elas são analisadas no laboratório, né, de análises lá no Hospital das Clínicas também. E lá nesses nós fazemos não somente os testes laboratoriais normalmente, mas também os imunológicos. E a partir de então a gente busca compilar todos esses dados de uma doença que é nova, né? E a gente está realmente agora aprendendo à medida que a gente cuida. Então, está sendo de extrema importância a gente organizar, além da assistência, organizar os dados que surgem a partir desses atendimentos. A gente está aprendendo que mesmo esses pacientes que foram cometidos por sintomas mais leves, eles também podem evoluir com persistência de alguns sintomas. Então, assim, é um processo de melhora, é um processo de restabelecimento de saúde. Posso dizer você quantos por cento, a gente está estudando ainda, mas assim, a grande maioria vai poder exercer e voltar ao trabalho sem nenhum problema, grande parte. A recuperação ela acontece, mas ela é um processo, como eu te disse. Não é tão matemático como a gente esperar os 14 dias, né? Que a gente permanece em isolamento e achar que tudo acabou. Então, assim, a infecção em si acabou, o contágio a gente sabe, né? E a propagação da doença a gente sabe que se encerra, mas o que fica ainda é muito individual. Tanto de que sintoma permanece, quanto por quanto tempo isso vai
perdurar? Bom, nós temos uma dificuldade que eu acho que tem um âmbito nacional. Eu não posso focar na nossa região, na região Nordeste, mas a dificuldade maior é o financiamento de pesquisa. Por mais que exista o atendimento desse paciente num hospital federal, no Hospital Escola Federal, nós temos muita dificuldade de aprovação de editais, aliás, de liberação de editais para fomentar a pesquisa e a compra de reagentes, a compra de insumos em que a gente possa aprofundar um pouco mais a pesquisa. Alguns não estão comparecendo por questões econômicas, não têm condições financeiras de vir para as consultas, sequer tem o transporte. Como a sociedade pode se beneficiar com os resultados da pesquisa? Os resultados da pesquisa, eles podem ser múltiplos, né? Nós esperamos que realmente nós possamos entender como esses pacientes estão se recuperando, como esse sistema imunológico está contribuindo ou não, favorecendo ou não esses pacientes ao longo desse processo de recuperação e tentar entender o que realmente afetou eles através do sistema imunológico durante esse período do processo que eles vivenciaram na UTI de Covid. Então, nosso objetivo é justamente entender como isso aconteceu, como eles podem se recuperar e realmente talvez trazer alguma resposta em relação a essa pós-Covid, entendeu? Com certeza, a pandemia da Covid-19 marcou a nossa história e mostrou a importância fundamental do investimento na ciência. Siga nosso perfil no Instagram, YouTube e Facebook para acompanhar todos os vídeos.